As conversas do técnico Tite com a direção colorada seguem acontecendo e com avanços importantes, a partir também de exigências que foram feitas pelo treinador Abel Braga, diretor técnico colorado. Essas exigências estão sendo atendidas e colocam neste momento o Tite um pouco mais perto de assumir o comando técnico do Inter. A gente traz detalhes sobre tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco do avanço das conversas pelo técnico Tite e as exigências que foram feitas pelo treinador no primeiro contato que houve entre Abel Braga, diretor técnico do Internacional e responsável pela condução das negociações pelo novo treinador, e Tite, que é o ficha 1 e a preferência do Internacional para assumir um projeto de longo prazo. As conversas, elas estão avançando. O Tite tem gostado do que ouviu da direção colorada e o Tite fez algumas exigências na conversa que teve com Abelão. E essas exigências foram garantidas pelo técnico Abel Braga e exatamente diretor técnico Abel Braga, e são essas garantias justamente que colocam hoje o Tite um pouco mais perto do Internacional. No geral, o Tite está vendo o projeto do Inter como um projeto mais sólido do que, por exemplo, o projeto do Cruzeiro, que pode aparecer, justamente pela necessidade que o Cruzeiro tem de competitividade, de ganhar títulos, de um alto investimento e não de um projeto a longo prazo, que é o que ele busca e o que ele terá no Internacional, de acordo com as conversas que ele teve com o técnico Abel Braga. E essa foi a primeira exigência de Tite, um projeto a longo prazo, um projeto de estabilidade. E isso Abel Braga garantiu, justamente através de um contexto onde a gestão do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, está indo para o seu último ano de mandato. Mas a ideia é oferecer para o Tite um contrato de 2 temporadas, justamente porque tanto o presidente Alessandro Barcelos como a oposição ao presidente Alessandro Barcelos são a favor do Tite, entendem que o Tite seria um nome ideal. Então o Tite ele seria um nome institucional, ele não seria um nome de um movimento político. E isso o Abel Braga explicou para ele, que pelo carinho que o torcedor colorado tem pelo Tite, pelo respaldo que o Tite traz para o Internacional, ele transcende um pouco a questão de mudança de gestão. Convenhamos, a grande tendência é que a oposição assuma a presidência do Internacional no ano que vem. E exatamente isso foi desenhado pelo Abel. Nós vamos colocar um contrato de 2 anos que te garante nesta transição de gestão política, justamente porque a ideia é não mexer no futebol durante essa gestão política. Se vier o Tite, um projeto com Abel Braga e Tite, deve ser um projeto institucional e não um projeto da gestão. Tanto que a oposição também concorda com esses nomes, e isso foi colocado pelo Tite e atende a esse pedido do treinador no que diz respeito a um projeto de longo prazo. Mais do que isso, o projeto de longo prazo também é garantido, no entendimento de Abel, e isso foi colocado pelo Tite, pelo fato de 2026 não ter uma exigência de títulos. O presidente Alessandro Barcelos já mesmo disse, a gente não vai prometer títulos, a gente vai prometer trabalho, talvez com um elenco um pouco mais barato, porque vai ser um ano de transição. Vamos tentar montar o time mais competitivo possível, mas não vai ser um ano onde a gente vai prometer títulos ou brigar por títulos. O Inter já tá jogando limpo. Então, de alguma forma, isso tira um pouco o peso do Tite, que pode chegar e executar um projeto a longo prazo. Fazer do ano de 2026 um ano de preparação para, quem sabe, em 2027 exista uma evolução e o time do Inter brigue por títulos. Em 2028, quem sabe? Essa é a ideia de projeto a longo prazo, que o Tite exigiu e que está sendo atendida no discurso pelo Internacional. A ideia de que o Tite não vai sair na primeira instabilidade. E o Abel é o grande cara que dá o respaldo nisso, pela moral que o Abel tem de ter uma estátua que ele terá no estádio Beira-Rio, e colocando todo esse respaldo para o técnico Tite. Foi exatamente esse
Essa a segunda exigência do Tite, um respaldo diretivo, e que o Abel colocou todo à disposição. O diretor técnico do Inter será uma estátua. Será Abel Carlos da Silva Braga, aquele que depois do que aconteceu no final de 2025, se transformou em um dos maiores ídolos da história do Internacional. Já era, mas agora isso se potencializou, e o Abel Braga, junto com o Fernandão, Falcão, talvez seja o maior ídolo da história do Internacional depois do que aconteceu no final de 2025. E o Abel coloca toda essa credibilidade, todo esse prestígio como um respaldo para Tite nas conversas que ele teve com o Tite, e isso agradou muito ao treinador. E aí vem uma terceira exigência de Tite, que é a carta branca para montar o time e para mexer em peças. O Tite claramente enxerga no grupo do Internacional alguns jogadores que ele não vai querer contar. E ele quer a carta branca para mexer nesses jogadores. O Tite teve muitas dessas situações no Flamengo, com o Gabigol, onde ele teve uma queda de braço, com o próprio Thiago Maia, onde ele teve uma queda de braço. E ali era uma queda de braço com jogadores que muitas vezes ganhavam essa queda de braço do Tite. E no Internacional não vai ser isso. O Tite vai chegar com uma chave do vestiário onde ele vai determinar quem está no projeto e quem não está, sendo respaldado pela direção, leia-se Abel Braga. E isso agradou ao Tite, a possibilidade de poder mexer no time, indicar jogadores, mandar jogadores embora, fazer de fato uma montagem do elenco do jeito que ele pretende, com os critérios que ele estabelece. E isso foi atendido pelo Abel Braga. O Abel Braga garantiu que o Tite terá total carta branca para montar o elenco do Internacional. E aí vem um quarto ponto, que é o ponto do calendário. O presidente Alessandro Barcelos pincelou esse assunto na entrevista coletiva, tá? E é um ponto que agrada ao Tite, porque o calendário do futebol brasileiro, ele é muito desgastante. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, tudo ali entre os jogos, e o Inter vai ter um pouco de paz nisso, infelizmente, por não estar classificado para uma competição sul-americana. Mas a ideia de ter um calendário bem mais folgado, e isso também diminui um pouco a pressão do treinador, diminui a pressão e a pressa, e mais do que isso, o acúmulo de jogos, baixo número de treinos, isso se arrefece no ambiente do Internacional em 2026. E tudo isso monta um projeto que agrada ao Tite. O Tite tem também um interesse do Cruzeiro, que vem de um outro cenário, que é pressa imediata de ganhar. O Tite desembarca em Belo Horizonte, vai ter que ganhar em 2026 porque se coloca milhões de dinheiro, e no Inter não. O Inter vai ser um clube que vai estabelecer negociações mais baratas, jogadores em final de contrato, muitas liberações, baixar a folha, um ano de 2026 de transição para montar um time para os próximos anos. E é esse um projeto que foi exigido pelo Tite e que pode ser colocado na mão dele. Por isso, o Tite se aproximou do Inter nas últimas horas. Já tem até proposta de salário, 2 milhões por mês. É o que Tite terá para a sua comissão técnica se aceitar a proposta do Internacional. E hoje essas conversas estão caminhando para um desfecho otimista. Está despertando otimismo no bastidor colorado. E convenhamos, é o nome dos sonhos do Inter neste momento, para que em uma crise financeira tenha um pilar, um alicerce que toque este projeto de futebol de longo prazo pelos próximos anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!